Olha, nas próximas semanas, o Brasil vai enfrentar mais um desafio, que é vacinar a população contra o coronavírus e a gripe ao mesmo tempo. Sobre isso, a gente conversa com a epidemiologista e a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Carla Domingues. Carla, obrigado pela participação, uma boa noite. Eu quero começar a justamente trazer a importância. Por que é tão importante a vacinação também da gripe neste momento? Boa noite, Gustavo. É um prazer estar falando com você. A população precisa entender que a influenza é uma doença que causa gravidade e óbito tão importante quanto a Covid, né? E principalmente se nós tivermos co-infecções, né? As pessoas tiverem Covid e ao mesmo tempo tiverem influenza, a gripe, a situação pode se agravar muito mais. Neste momento que nós não temos leitos suficientes para atender a população com Covid e com outras doenças, se nós tivermos ainda o aumento da incidência da gripe neste momento, nós vamos precisar de leitos de UTI e não haverá. Então, a importância da vacinação ela é fundamental neste momento. Carla, doutora, e por que essas vacinas não podem ser tomadas juntas? Eu já me antecipei, né? Ou, na verdade, elas podem ser tomadas ao mesmo tempo? Não podem, Gustavo, porque nós temos que pensar que essa vacina da Covid foi feita, né, em tempo recorde. No ano passado, os estudos clínicos, né, que avaliaram a eficácia da vacina não utilizaram aplicando outra vacina concomitante. Então, nós não temos estudos se você aplicar as duas vacinas ao mesmo tempo, se haverá interferência. E principalmente porque nesse momento que nós precisamos monitorar os eventos adversos relacionados à vacina da Covid, se a gente aplica outra vacina junto, isso pode mascarar essa vigilância. Então é preciso que até que a gente tenha estudos que garanta que uma vacina não interfere na outra e que a vacina da Covid continua sendo segura da mesma forma como foi feita nos estudos clínicos, nós não podemos aplicar juntas. E doutora, assim como a vacina da Covid-19, a vacina da gripe tem um grupo de risco muito parecido, se não me engano, né? Qual que deve ser, então, a primordial para quem não tomou nenhuma das duas nesse momento? A da Covid-19 ou a da gripe? O Ministério da Saúde fez um cronograma muito ajustado a essas necessidades, né? Nós estamos começando a campanha agora no dia 12 de abril, né? O Ministério da Saúde vai começar com as crianças, as gestantes, né? E as puérperas, as mulheres após 15 dias após o parto, que não fazem parte do grupo que estarão sendo vacinados contra a Covid. Então, daqui a 15 dias, quando começar a vacinação dos idosos, possivelmente todas essas pessoas acima de 60 anos já tomaram a vacina da Covid. Então, o cronograma foi ajustado justamente para pensar nisso, né? Para que a gente não tenha essa concomitância da aplicação da vacina e não crie mais problemas e dificuldades no processo de vacinação. No entanto, mais para frente vai haver possivelmente a concomitância de dois grupos, né, que vão tomar tanto a Covid quanto a vacina da influenza. Qual a orientação? Sempre começar com a vacina da Covid, espera-se 14 dias, depois toma a vacina da influenza, da gripe, e depois termina o esquema com a segunda dose com a vacina da Covid. Então, dá certinho, né? Principalmente quando a gente está falando da Coronavac, que tem um intervalo aí de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Então, no meio desse intervalo, se aplica a vacina da gripe. Tá certo. Doutora, há preocupação, imagino, claro, sobre essa logística, né? A preocupação das vacinas da Covid-19, que vez ou outra atrasam por causa do envio dos insumos, a dificuldade em se comprar vacinas. É possível organizar tudo para que essas vacinação, as duas campanhas funcionem ao mesmo tempo e de maneira satisfatória? Gustavo, eu acho que esse vai ser um grande desafio que vai ser imposto ao SUS. Nós nunca fizemos duas campanhas, né, com a população adulta, nessa quantidade de pessoas. Nós estamos falando de vacinar 80 milhões de pessoas na primeira etapa para a Covid e também em 2 meses vacinar a população contra a gripe, né? E quase sempre os mesmos grupos, né? Os idosos, os indígenas, profissionais de saúde. Então, nós vamos ter que realmente ver como é que esse sistema vai dar conta dessa vacinação. Então, é preciso que os municípios se organizem para garantir essa vacinação sem que haja fila e, principalmente, respeitando a não aplicação das duas vacinas ao mesmo tempo. Doutora, eu queria só voltar a bater na tecla da importância da vacinação contra a gripe, porque o vírus influenza, os outros vírus que estão incluídos nessa vacinação, eles podem causar a morte das pessoas, correto?
Gustavo, eu tenho sempre dito que os outros vírus não saíram de férias. Então, nós temos um calendário no Programa Nacional de Imunizações que ele deve ser seguido, tanto para as crianças, para os adolescentes, para os adultos e para os idosos. Neste momento, a vacinação da gripe é fundamental. Ela também causa gravidade, também causa óbito, também exige tratamentos em UTI. E, neste momento, nós precisamos garantir que um menor número de pessoas fiquem acometidas com a influenza, né, que não tenham que buscar hospitalização nesse momento, porque nós estamos vendo esgotamento dos serviços de saúde. É importante, então, que todos os grupos que sejam convocados pelo Ministério da Saúde, que compareçam e que nós possamos atingir uma cobertura de 90% em cada grupo, principalmente em crianças e gestantes que ultimamente não têm comparecido no número adequado ao serviço de saúde. Para você ter ideia, o ano passado essa cobertura ficou em 78%, tanto para gestantes, para as crianças, sendo que a meta do Ministério da Saúde é de 90%. Então, nós temos uma grande tarefa este ano de fazer com que essa população seja vacinada e que nós tenhamos coberturas elevadas para todos os grupos convocados pelo Ministério da Saúde. Doutora Carla, obrigado pela explicação, pela análise, para explicar para a gente como é que vai funcionar essa vacinação. Um forte abraço e até uma próxima.